bom dia, bom dia, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje eu quero ir lá com você em Êxodo. Nós estamos em Êxodo 30. Eu vou ler só um versículo também, depois a gente vai lendo alguns outros, tá bom? Mas agora nós vamos ler Êxodo 30, versículo 6. Posicione o altar diante da cortina que separa a arca da aliança, diante da tampa da expiação que está sobre as tábuas da aliança. Ali me encontrarei com você. Glória a Deus por essa palavra. O contexto aqui é sobre o templo, né? O tabernáculo está sendo construído, Moisés está recebendo as orientações de Deus e eu acho lindo esse pedaço aqui, porque o Senhor, ele é detalhista. E ele detalha tudo, ele detalha como vai ser o Santo dos Santos, que é esse lugar reservado onde fica a presença de Deus, né? Representada pela arca. Ele detalha como tem que ser a cortina, como tem que ser o incensário, como tem que ser a roupa, né? A estola sacerdotal dos sacerdotes. Ele descreve assim pontualmente cada detalhe. Coisa mais linda é ver como o nosso Deus é um Deus detalhista. E ele vai fazendo isso ao longo desse período aqui do texto, né? Onde Moisés ele está ensinando Moisés como ele quer ser adorado. Nessa época, tempo da lei, né? A gente tem um objeto que representa a presença, que é a Arca da Aliança. E essa arca, depois de muito tempo, você vê lá em Davi, né, aquelas batalhas, porque tem um período que a arca é levada e os inimigos do povo de Israel roubam a arca, e é maior treta por conta da arca. A arca representa a presença. Mas aconteceu um evento, né, que fez com que esse acesso que era limitado a esse lugar, né, onde Moisés está colocando a cortina e a arca atrás dessa cortina, esse lugar é chamado Santo dos Santos. É um lugar onde só o sumo sacerdote pode entrar para oferecer sacrifício para expiar o pecado do povo, o seu próprio pecado e o pecado do povo. Eu acho interessante que lá em Hebreus a gente vai ver o sacerdote perfeito, que é Jesus. Ele não prepara um sacrifício para ofertar. Ele é o próprio sacrifício, meu Deus do céu! Mas não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar que aconteceu um evento que fez com que esse lugar limitado, né? Era um lugar mais reservado, onde só as pessoas qualificadas tinham acesso. E interessante, em algum lugar por aqui, vai ler a Bíblia, tá? Vai ler a Bíblia e tu bota aí no comentário o lugar que tá. Quando diz que os sacerdotes, eles precisavam ter uma vida íntegra e reta. Então eles amarravam uma cordinha na cintura com um sino. Conforme eles iam oferecendo sacrifício, iam andando, o sino ia balançando. Então o pessoal lá fora tá ouvindo, mas ele tá de boa, né? Na presença de Deus ele tá aí, ó, tranquilão, porque ele tá se movendo. Mas houveram situações em que esse movimento, esse barulho do sino parou. E o sacerdote foi fulminado porque entrou na presença sem estar devidamente puro, né? Limpo o suficiente para entrar na presença. Bem, qual é o evento que eu estou falando que aconteceu que fez com que esse lugar não fosse mais necessário ou impedido, né, de livre acesso? Era um lugar reservado para pessoas qualificadas, né? Mas aconteceu algo extraordinário que fez com que todos nós pudéssemos ter acesso a essa presença, a esse lugar, ao Santo dos Santos. Quer ver? Esse evento aconteceu, está descrito, né, sinótico, tem em Lucas, tem em Marcos também, tem em Mateus, mas esse evento eu vou ler em Lucas 23, 45. E diz que o véu se rasgou. Quando esse véu se rasgou? Quando Jesus expirou na cruz, morreu, pagou a nossa conta, o escrito de dívida foi rasgado. Nesse momento,
o Santo dos Santos teve o seu véu, que é essa cortina, rasgada. Só que interessante, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo e era alto. Deixa eu achar aqui para a gente ler junto. Lucas 23, 45 diz assim, eu vou ler antes, tá? A morte de Jesus é o título dessa perícope. Tá, esse mesmo texto que eu falei para você, que é um texto sinótico, que você encontra em outros livros, tá? Em Mateus 27 e em Marcos 15. E aí diz assim, ó, Lucas 23, 44. Já era quase a hora sexta e escurecendo-se o sol. Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Esse foi o evento que aconteceu e que rasgou o véu. Em alguns textos, em algumas versões, diz que ele rasgou-se de alto a baixo. Eu queria achar essa versão, mas eu não estou encontrando. Mas enfim, em alguns textos falam que esse véu que separava o povão, o povo, do lugar santo, foi rasgado quando Jesus morreu. Ele nos deu livre acesso à presença de Deus. Será que a gente está valorizando o suficiente essa presença? Esse devocional de hoje chega para a gente ficar pensando sobre isso. Se a gente realmente está valorizando esse chamado ao relacionamento. Você vê aqui, quando a gente leu aqui em Êxodo 36, que o Senhor fala para Moisés assim, ali onde? Lá, nesse cantinho, nesse reservado, eu me encontrarei com você. É um Deus que preza pelo relacionamento. Quando Jesus morre, é aberto um caminho. O próprio Senhor Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E o único lugar que a gente consegue passar para chegar nesse santo dos santos, nesse lugar de presença, é por meio de Jesus, que nos deu esse livre acesso, porque o véu não se rasgou de baixo para cima, para que os fariseus, doidões da época, não inventassem que alguém pegou o véu e rasgou. Não, foi rasgado de alto a baixo, para dizer que isso foi uma ordem vinda do céu para a terra. Agora sim, livre acesso. Podem vir, que eu quero esse relacionamento com todos vocês. Isso não é incrível, gente? Eu fico apaixonada quando eu leio essas coisas, eu fico empolgada, porque é lindo demais você ver o quanto Deus preza de ter a gente perto, tanto que deu seu único filho para morrer por minha causa, por sua causa. E que valorização a gente está dando para esse sacrifício, para esse livre acesso que nos foi aberto agora. Todos, qualquer um, pode se achegar ao Pai, porque, como nos diz lá em Tiago 4,8, ele sempre vai estar disponível. Se acheguem a Deus e ele se achegará a você. Ele, como Deus, podia te ordenar, não, você vai me adorar. Vai adorar sim, porque eu estou querendo adoração, então tu vai, vou querer. Não! Deus não age dessa forma. Ele quer o seu coração de maneira voluntária. Ele quer que você o ame porque Ele é, pela essência maravilhosa e perfeita que Ele tem, pela santidade, pela beleza, pelo poder, pelo extraordinário que só Ele tem, características e atributos que só Ele tem. É por isso que Ele quer e Ele entende que você vai amá-lo, porque Ele é. Logo, Ele poderia te obrigar, mas não te obriga. Ele está aqui, quietinho, esperando você se disponibilizar aí. Quando você for, ele vai ao teu encontro. É o que Tiago 4,8 fala pra gente, Ele sempre vai se achegar a nós, se nós decidirmos nos achegar a Ele. É um Deus de relacionamento. Lá em 1 Coríntios vai falar que Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Isso não anula nossas igrejas, tá? Mas aquelas igrejas, todas as igrejas hoje, são só prédios sem a nossa presença. Nós, como corpo de Cristo, Ele o cabeça, nós o corpo. O corpo porque hoje Ele habita e faz questão de habitar em nós.
1 Coríntios 6:9 vai falar sobre isso. Não sabe que você agora é templo? Você é templo do Espírito Santo. Ele quer morar na gente. Então os prédios onde estão as nossas igrejas são apenas espaços se não tiver a nossa presença, porque hoje a arca, que só Moisés tinha acesso, e os sumos sacerdotes que vieram depois dele, ali Arão e tudo mais, a família de Arão, só essa galera tinha acesso a essa presença. Hoje essa presença pode ser carregada em nós, desde que a gente decida carregar essa presença. Então quando nos reunimos, todos com a presença de Deus dentro de si, nós nos tornamos corpo de Cristo. Ele o cabeça, nós o corpo. Olha que coisa linda! Sendo assim, ele não habita mais no Santo dos Santos, ele não habita mais num lugar específico. Agora, ele quer e decide habitar em nós. Se nós permitirmos, ele entra e faz morada. Para hoje eu quero muito que você entenda que não há limitação. Nenhuma desculpa que você der vai ser suficiente para que você não se aproxime de Deus. Ele espera por você. Ele quer a sua presença perto dele. Ele anseia por esse relacionamento de amizade, porque é dessa forma que tudo aquilo que está desajustado, desalinhado, vai se equilibrar, sendo Jesus Cristo a nossa pedra angular, aquele que nos dá ângulo, equilíbrio e direção. Também quero muito que você entenda que não há necessidade de nenhum tipo de sacrifício para se chegar à presença de Deus como era antigamente. O último sacrifício foi feito na cruz pelo nosso Senhor Jesus. A partir desse momento, todos nós temos acesso e a única coisa que Ele quer é o nosso coração, a nossa obediência, a nossa renúncia, é negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e segui-lo. E por último, mas não menos importante, esse livre acesso está disponível agora, para mim e para você. Que você jamais esqueça que, independente de onde você esteja ou o que você esteja fazendo, basta você se conectar com Ele e imediatamente Ele vai se fazer presente. Na verdade, Ele sempre se faz presente. É a gente que na correria não consegue perceber e sentir a sua presença. Então que hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus, você tenha sensibilidade suficiente para entender que se você quiser estar perto, Ele também vai querer. Papai, muito obrigado por essa palavra, por mais uma vez lembrar a gente que temos livre acesso à Tua presença. Todos quantos quiserem, têm acesso a Ti, Senhor, e esse é um grande privilégio. Obrigada por olhar para nós com olhos de misericórdia. Quem somos nós para que de nós o Senhor se lembre? Mas de fato, não só se lembra, como não se esquece de nenhum de nós. Obrigada por isso, Pai. Te apresento nossas vidas, Senhor, para que todos os dias, em todos os momentos, o Senhor esteja conectado, o Senhor esteja perto, para não deixar a gente esquecer que a Tua presença quer residir em nós e quer se mover através de nós. Muito obrigado por esse presente. Cuida agora, Senhor, das nossas casas, filhos e filhas, esposos e esposas. Prepara para nós um dia maravilhoso, que em todo tempo nosso coração seja grato e esteja sintonizado à gratidão para poder Te entregar toda a honra, glória e louvor que pertencem somente a Ti, por tudo que a gente tem, por tudo que a gente é e foi transformado na Tua presença. Ainda estamos nesse processo de aperfeiçoamento, mas sabemos que em Ti a gente consegue. Obrigada por tudo. Fica conosco, fica perto. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas olha, se hoje foi difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.